Muito bom dia a todas e a todos. Queria, antes de mais, agradecer muito o gentil e honroso convite que me foi endereçado para estar aqui hoje, pela doutora Fátima Pires, que aproveito para cumprimentar e saudar com muita satisfação e amizade, diretora do Centro de Formação Almada Forma, em que já tive a oportunidade de participar aqui há uns anos numa sessão. Não foi nesta escola, foi noutra escola que já não recordo o nome. Isso, pois, exatamente. E queria saudar naturalmente o Sr. Diretor-Geral de Educação, o meu estimado amigo Dr. David Sousa, e cumprimentar também com muita satisfação o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas da Caparica, de Monte Caparica. É a segunda vez que estou convosco, Centro de Formação. Queria saudar todas e todos os formadores aqui presentes, colegas. Estou agora a ver ali outro colega. Já encontrei também muitas pessoas conhecidas, ex-alunos, ex-alunas, enfim, e colegas. Eu fico muito agradado com o programa que delinearam, dou-lhes os meus parabéns. É um programa, não é por mim, é por aquilo que vem a seguir. De facto, foram buscar pessoas muito experimentadas, pessoas com conhecimento profundo em matérias relevantes, como é o caso do casal Wenger, que eu digo assim, tenho inveja como é que eles conseguiram trazer cá. Muito bem, sim senhor, foi. Mas não só, também temos aqui investigadores portugueses que trabalham nessas áreas. Portanto, é um programa muito rico, um programa com muita qualidade. E não posso deixar de ficar muito orgulhoso pelo facto do Conselho Nacional de Educação ter, enfim, de algum modo inspirado o tema, não é? Na verdade, enfim, não me levem a mal, mas uma breve referência à forma como o Conselho Nacional de Educação está organizado, provavelmente muitos saberão, mas ele, como sabem, é um órgão, antes de mais nada, independente, cujo presidente é eleito pela Assembleia da República, tem de ser pela maioria dos deputados, portanto, e portanto é um órgão plural no fundo de participação social nas políticas públicas de educação. Nós temos representantes de todos os setores, enfim, mais relevantes, que têm direto ou indiretamente a ver com a educação, não é? Temos as universidades, temos os politécnicos, temos as associações profissionais de professores, temos os sindicatos, as grandes centrais sindicais, as centrais sindicais e os sindicatos, a FEMPROF e a FNE, para além da CGTP e da UGT. Temos representantes de todos os partidos, agora podemos dizer da extrema-direita à extrema-esquerda. Temos as autarquias, os estudantes, as associações de estudantes do ensino superior, politécnico e universitário, a Academia das Ciências, centros culturais. Portanto, temos uma participação bastante alargada e tudo aquilo que é emitido pelo Conselho Nacional de Educação resulta de um debate, às vezes mais aceso, outras vezes menos aceso, às vezes mais ativo, menos ativo, do plenário do Conselho, que reúne 3 ou 4 vezes por ano, normalmente 4. E é aí que se aprovam as recomendações e os pareceres que resultam, por vezes, de um trabalho de um ano, ou às vezes até mais, não é? De investigação, de debate, de audições, de revisões da literatura, etc, etc. Portanto, não vou amassá-los com os pormenores todos, mas isto para dizer que, efetivamente, eu quando cheguei ao Conselho, o Presidente tem a prerrogativa de criar as chamadas comissões especializadas permanentes. É ele ou ela que chega lá e diz: eu quero aqui uma coisa, comissão dos meninos dos 5 aos 10 anos. Eu não fui por aí, eu fui
sem qualquer enfim, pretensão do que quer que seja, mas realmente a visão conceptual que eu convoquei para criar as comissões foi, de facto, olhar para temas aglutinadores e que fossem temas transversais a todo o sistema. E uma das primeiras que me veio à cabeça foi precisamente, veio-me à cabeça, não foi por acaso, foi por causa da vida e por causa da experiência e daquilo que aprendi com todos aqueles com quem tive o gosto de trabalhar ao longo da vida. E, portanto, a inovação pedagógica nas escolas, para mim, tinha de ser uma comissão especializada permanente. Portanto, e foi no âmbito dessa comissão. Depois há outras, há uma que é a Escola-Sociedade, a outra que é Democratização e Desigualdades Educativas, a outra é o Currículo, como não podia deixar de ser, a Educação Superior, Ciência e Tecnologia, e professores e outros profissionais da educação. E, portanto, isto só para já agora contextualizar, portanto, eu criei essa comissão e fui, a outra coisa que o Presidente pode fazer, ou a Presidente, solicitei a uma colega da Universidade do Minho, que eu já conheço há muitos anos, né, e que inclusivamente foi minha aluna no mestrado em que eu fui professor em Aveiro, quando estava na Universidade de Aveiro, que é a professora Flávia Vieira, portanto, que tem um trabalho notável no domínio da inovação pedagógica. Não é? Ela e outra professora da Universidade do Minho também, que também foi minha aluna, que é a Maria Alfredo Moreira. E eu convidei-a para ir e ela aceitou, felizmente. Portanto, muito do mérito desta recomendação e deste trabalho deve-se a ela e à equipa significativa de pessoas que apoiou, e foi uma coisa que demorou uns largos meses a ser elaborada, não é? E eu não posso ficar mais feliz, não é, pelo facto de, não só aqui, já tenho tido esse sinal de outros lugares e de outros contextos, mas aqui assim de uma forma muito clara, se ter valorizado um documento que eu também, enfim, sou suspeito, não é? Mas que eu também considero um documento de futuro. Eu preocupo muito com o futuro dentro do Conselho Nacional de Educação. Aliás, sempre me preocupei muito com o futuro e continuo a preocupar-me com o futuro, embora o presente eu não o possa esquecer, estamos no presente, mas pensar o futuro acho que é sempre muito motivador, pelo menos para mim foi sempre muito motivador, porque sempre me ajudou a galvanizar para continuar ao fim de 50 anos ainda cá andar. Eu já tenho 50 anos de trabalho, não é? E sempre ligado à educação. E portanto, este referencial, de facto, eu penso que tem algo de pioneiro, porque, na verdade, quer dizer, eu aqui há uns tempos ainda nem sonhava ir para o Conselho Nacional de Educação, e eu escrevi também qualquer coisa que tinha a ver com o facto de a inovação pedagógica dever ser o contexto, não é? O contexto em que nós podemos funcionar, não é? E como disse muito bem o Sr. Diretor-Geral, a inovação pedagógica não se reduz vamos mudar de métodos, ou vamos fazer aquilo que agora se chama aula invertida, e algumas modas que andam aí, portanto, agora, mas que já existem há mais de 100 anos, algumas delas. Nós estamos sempre a dar a volta ao texto, mas isso não é negativo, quer dizer, ainda bem que se vai buscar, chama-se outro nome, mas isso existe há mais de 100 anos, não é? A aula invertida. E outras coisas que aparecem, é normal. Mas não se limita nem se reduz a isso. Infelizmente ou felizmente, isto agora cada um interpretará como entender, algo que nós queiramos fazer no sentido de irmos ao encontro daquilo que nos preocupa a todos, penso que é algo que nos preocupa a todos, que é a qualidade das aprendizagens dos nossos alunos.
Acho que ninguém que é professor e que gosta de ensinar se põe de fora desta ideia de que a nossa grande preocupação é, de facto, que todos e cada um dos alunos aprenda e que vá tão longe quanto as suas capacidades lhe permitirem. E, enfim, isto é mais complexo que aquilo que parece, mas, de qualquer maneira, nós, quando pensamos, por exemplo, no ensino, quando pensamos na avaliação ou quando pensamos nas aprendizagens, que são os 3 processos, enfim, de base de qualquer sistema de educação e formação, nós, infelizmente ou felizmente, temos de ir sempre aos fundamentos das coisas. Não há hipótese nenhuma. Quer dizer, temos que ir aos fundamentos das coisas e temos de ter ideias muito claras sobre quais são os fundamentos e qual é o entendimento que nós temos, não é? De questões tão fundamentais como que escola é que nós queremos ter. É tão simples como isto. Que escola é que eu quero ter? Não é? Que tipo de professor quero eu ser? Que tipo de sala de aula quero eu ter e quero criar? Ou que tipo de escola quero ter? O que é que fazem as escolas? O que é que deveriam fazer as escolas? O que é que as escolas estão efetivamente a fazer? O que é que as escolas não estão a fazer que deveria ser feito? Porquê é que não o conseguimos fazer? Portanto, isto são questões que não podem deixar de estar presentes sempre que nós temos este enorme desafio cultural que é ensinar, que é ser profissional do ensino. Não é? E, portanto, evidentemente que, em última análise, nós também podemos pensar que sociedade é que nós queremos ter. Nós vamos, ou que relações é que eu, como diretor, como professor, quero estabelecer com a sociedade. Talvez aquela mais próxima é a comunidade. Que relações é que eu quero estabelecer com a comunidade que rodeia a escola? Que relações é que eu tenho com os pais? Pode ser a primeira coisa, não é? Mas depois com a sociedade em geral. Qual é o nosso papel? Que escola é que eu quero ter? Não é? É tal questão que levantei há pouco. E o que mais me satisfez no desenvolvimento deste referencial, que depois deu origem a uma recomendação que nós fizemos, e também fico muito feliz, naturalmente, por saber aquilo que soube através do Sr. Diretor-Geral, Dr. David Sousa, de que houve alguma inspiração, pelo menos, na construção do decreto-lei que referiu, no domínio da formação de professores, nesse documento, não é? Nessa recomendação e nesse referencial. Aliás, precisamente há 2 dias ou 3, o Sr. Secretário de Estado, numa sessão organizada pelo Conselho Nacional de Educação na Vila da Sertã, fez também referência a algo de semelhante. Portanto, é para isso que nós existimos, não é? Nós temos que prestar um serviço da mais elevada qualidade à sociedade, não é? Da mais elevada qualidade. Nós esforçamos imenso e as pessoas que lá trabalham esforçam-se imenso para que isso aconteça. E neste caso, de facto, perdoem-me mais uma vez, eu acho que nós prestamos um bom serviço às comunidades educativas, sejam elas da educação desde a educação da infância até ao ensino superior. E eu não quero amassá-los muito, mas vou falar aqui em 3 aspectos relativos à inovação pedagógica. Portanto, já comecei a beliscar, se me permitem a expressão, que é a questão dos fundamentos, das circunstâncias e dos propósitos da inovação pedagógica. E é claro que reparem, nós estamos a falar aqui de coisas que são sustentadas e sustentáveis. Nós, para termos uma inovação pedagógica ou para sermos uma escola em que a inovação é de facto um contexto em que as coisas funcionam, digamos assim,
nós temos de facto ter temos de ter uma reflexão séria sobre alguns aspectos, não é? Por exemplo, temos de ter uma visão do que é o currículo. Temos que nos entender acerca do que é o currículo, não é? Temos de nos entender acerca do que é quais são os aspectos pedagógicos que nós devemos convocar, ou quais são as pedagogias que nós devemos convocar para nos orientarem, não é? Temos que ter perspectivas do ensino, temos que ter perspectivas de qual é o papel dos alunos e qual é o papel dos professores na aprendizagem e no ensino, naturalmente. E temos que ter perspectivas acerca de outro aspecto fundamental, que é a avaliação, não é? A trilogia currículo, avaliação, pedagogia não foi inventada agora. Ela já tem, as discussões sobre isso têm 60 anos ou perto disso. Já vai a caminho dos 60 anos. Discussões profundas, onde as coisas ficaram muito claras há 60 anos atrás, mas ainda não estão passados 60 anos. Nós ainda não interiorizamos isso no espaço público da educação. E depois é ver os disparates autênticos que às vezes se leem nos jornais, dizem-se as coisas as maiores barbaridades do ponto de vista conceptual, é o que eu quero dizer. Porque as pessoas hoje em dia, portanto, têm acesso... Pronto, vivemos no mundo em que vivemos e temos que saber lidar com isso, não é? E portanto, essa trilogia é uma trilogia fundamental. E nós, não é, temos, independentemente das nossas ideologias, temos de discutir essas coisas. Porque estas coisas nunca são neutras, não é? Uma coisa é o currículo que se diz à moda dos lentes de Coimbra, não é? Como dizia o Essa de Queiroz, não é? Em que o lente lia o currículo. Eu há dias ainda falava com uns amigos e umas amigas à mesa do almoço num intervalo de um seminário, e quase todos nós tivemos professores que liam. Eu tenho um grande problema com o Triunvirato de Roma por causa disso. Porque a professora de História lia o livro de História. E eu lembro-me, fiquei traumatizado com o Triunvirato de Roma. Depois tive que vir a perceber, passado 20 anos a seguir, o que era o Triunvirato de Roma, porque aquilo, na altura, eu não percebia nada daquilo. A senhora lia, era uma jovem, a ideia que tenho, não é? Mas excelente, amiga, nada de pessoal, não é? Mas ela lia aquilo era, depois do almoço, era muito mau, era muito complicado. Portanto, isto é o currículo que se diz, ou que se lê, não é? Nós queremos isto ou queremos um currículo que se vive, um currículo que se constrói, que se reconstrói, um currículo que nos interroga, não é? E que nós nos deixamos interrogar por ele, não é? Um currículo que nos leva a aprender e a fascinar com o conhecimento, e a fascinar com o saber e com o conhecimento, a sermos curiosos. O que é que nós queremos? Não é? E portanto, estas são decisões absolutamente fundamentais, e temos que fazer um caminho, não é, para nos ajudar a ter um currículo nesta segunda possibilidade. Depois não faz mal nenhum nós discutirmos alguns textos. E temos de ter tempo. Há aqui um problema de tempo que é sempre muito complicado. Nós temos esse problema no Conselho Nacional de Educação. E somos poucos, somos só 9. 9 da Associação Técnico-Científica, comigo 10. Portanto, somos 10. Das pessoas que mexem nestas coisas, digamos. E também as pessoas se queixam lá, não temos tempo. E eu lembrei-me de quando estive a estudar, a fazer os meus estudos de pós-licenciatura fora do país, na altura ainda não havia cá, que havia uma coisa chamada, na universidade onde eu me doutorei, que era Brown Bag Seminar. Brown Bag Seminar. Domingos, are you joining Brown Bag Seminar? E eu, o quê? Mas que é este? O seminário do saco castanho.
o que é isto? Depois fui perguntar ao meu orientador, assim, timidamente, o que é o brown bag? Brown bag, é aquele saquinho que a gente vai buscar ao almoço, não é? O almoço era uma sanduíche e uma bebida, não é? E aquilo é posto num saquinho castanho, a gente vê isso nos filmes, não é? E depois sentávamos todos à volta de uma mesa e falávamos, não é? Os tipos aproveitavam 1 hora para estarmos ali a dizer o que é que cada um estava a fazer, e dessa forma nós ficávamos mais ou menos com a perspectiva do que é que no departamento, aliás na faculdade, não participava toda a gente, naturalmente, mas participava um número significativo. Eu tive que falar várias vezes sobre coisas de Portugal, etc., sobre a educação em Portugal, e isso obrigava-me também a refletir. E, portanto, isto a propósito de temos de encontrar, mesmo na dificuldade, temos de ver se encontrarmos algum espaço para... Porque isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, nós já estamos maduros, todos nós. Eu devo ser dos mais maduros aqui. Isso cada vez é mais o prato do dia. É eu ser o mais velho de toda a gente. Para quem fala, houve tempos em que era dos mais novos, agora é assim. Mas realmente, quer dizer, nós dizia eu, já somos maduros e sabemos que nós não vamos lá sem conhecimento. É escusado. Não há hipótese. Isto não vai lá por osmose, nem vai lá porque caem umas coisas, ou porque o Domingos Fernandes disse 2 ou 3 coisas, ou porque o Wenger e eu não sei quando vem cá. Não. Vai lá, peguemos nas coisas do Wenger, ou dos Wenger, se quiser. Peguemos o que é que eles dizem, qual é a mensagem fundamental. E portanto, quer dizer, eu acho que, enfim, de algum modo, acabei por ser muito influenciado por esta forma de estar, e por isso eu peço desculpa àqueles que já me ouviram, porque eu agora já estou numa fase em que me repito, mas repito-me deliberadamente, não me repito ainda inconscientemente. E é por isso que eu adoro rever John Dewey, não é? E associado ao John Dewey, aquilo que se passou na Hull House, que era dirigida por uma senhora também simpatizante da filosofia pragmatista norte-americana, que o John Dewey era um filósofo pragmatista norte-americano, um grande pedagogo, como sabem, uma grande personalidade da educação nos Estados Unidos e no mundo, e que tem uma coisa, já agora vou-lhes dizer, por causa dessas detrações em relação à pedagogia. O John Dewey, que era um tipo brilhante, eu vejo muito o John Dewey e o nosso António Sérgio, é uma coisa curiosa. Quando penso no John Dewey, penso no António Sérgio e vice-versa, não é? E, portanto, uma grande figura, um grande intelectual, um grande homem da cultura, que foi convidado para ir para a Universidade de Chicago e disse: eu só vou se criarem a cátedra de pedagogia. Isto no século XIX, não é? E de facto, Chicago era uma grande universidade já nessa altura, uma universidade que deu origem a imensas coisas dos tempos modernos, não é? Às vezes as coisas demoram um século ou mais. Questões da avaliação, é lá que nasce. O pai da avaliação educacional era professor lá, não é? O John Dewey era professor lá. E ele criou a cátedra da pedagogia, não foi por acaso, foi porque já naquela altura ele reconhecia que sem pedagogia os professores não vão lá. Porquê? Porque ela está no âmago, não é? Está no âmago daquilo que é a nossa profissão. Nós só temos, agora diz-se muito a profissionalidade docente e o profissionalismo, usam-se uma série de designações interessantes, mas tudo isso tem que dar à pedagogia. É um conhecimento absolutamente crucial e muitas vezes tão desleixado e que é visto com algum desleixo. Até lhe chamam o eduquês e o pedagogês, como se não houvesse economês e direitês e essas coisas todas. Quer dizer, temos de ter respeito pela ciência, pelo conhecimento, e temos de ter respeito pela nossa profissão, porque a nossa profissão, na sua coluna vertebral, está a pedagogia e está o conhecimento específico,
científico da disciplina que nós lecionamos ou das disciplinas que nós lecionamos. São dois conhecimentos absolutamente fundamentais. E o que caracteriza a profissão docente, seja ela na educação de infância, seja ela na universidade, é precisamente o facto da pedagogia ser absolutamente fundamental. Hoje é ver as universidades a correr atrás da pedagogia. E bem, algumas com muito mérito. Não é? Há 20 anos que têm departamentos de pedagogia. Não é? A gente às vezes não sabe, mas tem. A universidade. E agora, então, depois de Bolonha, há 24 anos para cá, ou 25, muito mais. Portanto, esta questão da pedagogia, a propósito da Dewey, é muito importante também para a questão da inovação pedagógica. Mas o que é que nos dizia o Dewey? O Dewey, como todos sabem, dizia qualquer coisa como: a escola não prepara para a vida. A escola é a própria vida. E quando alguém diz isto, está a comunicar connosco uma perspectiva do que é o currículo para ele. Isto é uma maneira de olhar para o currículo. Não é? É a própria vida. Então, se é a própria vida, nós temos que viver a vida dentro da escola. Nós temos de ser uma escola cosmopolita, nós temos de ser uma escola aberta, nós temos de comunicar com a sociedade mais próxima, com as comunidades, temos que ir para as cidades, porque nas cidades está tudo, porque estão as indústrias, porque está o comércio, porque estão as infraestruturas culturais, porque estão a recolha do lixo e os mercados. Não é? E a distribuição da água, e tudo isso podem ser motivos para problemas que se discutem na escola, para exposições. Tudo isso tem a ver com a educação cívica das pessoas, das crianças, dos cidadãos, que nós queremos que participem na vida pública de uma forma consciente, de uma forma interessada, de uma forma sustentável. E, portanto, é uma visão cosmopolita. E isso remete-nos logo para um professor cosmopolita, para um homem e uma mulher da cultura, não é? Um homem e uma mulher da ciência, das artes, das humanidades. Leva-nos para uma formação global dos nossos alunos. Não é só a matemática, não é só o português, não é? É tudo aquilo, e tudo aquilo ter que fazer sentido, e tudo aquilo se poder relacionar. E, portanto, são estas visões que nos foram sendo trazidas. Reparem, o Dewey disse isto há 130 anos, mais ou menos. Mas o Sebastião e Silva, um grande matemático português, José Sebastião e Silva, que, se não... em 1968, penso que é 4 de dezembro, não pensa que eu tenho memória de elefante, isto são coisas que eu às vezes leio e vou lendo e vou revendo. Ele deu uma entrevista em 68 a um vespertino que já não existe, que é a Capital, em que, por muito menos do que aquilo que ele disse, muita gente ia presa na altura. E o Sebastião Silva era um homem, como nós costumamos dizer, que toda a gente tem a sua ideia política, mas era um homem que não se metia em política, era um homem tranquilo, dava as suas aulas de matemática na Faculdade de Ciências de Lisboa, e tinha, digamos, e que o levou a construir uns guias para a matemática e a matemática moderna, etc. Não vou entrar por aí, senão nunca mais. Mas o Sebastião Silva tinha uma visão muito crítica sobre o sistema na altura, não é? Em que dizia: um sistema que não ensina a pensar, um sistema que não ensina a escrever, a ler, a refletir. É um sistema orientado para a mediocridade obediente, disse Sebastião e Silva, um homem pacato, sereno, que não se metia na política. Não é? Está outra visão de currículo. Outra visão. O que é que nós queremos do currículo? O currículo tem que ser algo que... As escolas... O que é que nós queremos da escola? A escola tem que ser um lugar, para mim, costumo dizer, a escola é um templo. É um templo do conhecimento, é um templo da curiosidade. Não é? É um templo onde as pessoas convivem umas com as outras, e isso implica uma outra visão de escola, uma outra visão de educação secundária. Uma educação secundária que tem de ter uma perspectiva completamente diferente daquela que tem neste momento, que é uma perspectiva acanhada, confinada,
orientada pelos cursos da classe média alta e média da nossa classe, não é? Que são os cursos científico-humanísticos. O resto vai-se tolerando, vai andando. Os cursos profissionais são cursos mais ou menos das traseiras, mais ou menos do resto do chão, mais ou menos da cave. Um professor que tem o ângulo do nariz em relação ao solo relativamente inclinado jamais dará aulas nos cursos profissionais. O professor que, enfim, talvez um pouco desleixado, pode ser castigado pelo seu diretor e vais para os cursos profissionais para dar as tuas aulas, porque este tipo é mau, vai para os cursos profissionais, quando devia ser completamente ao contrário. E, portanto, isto temos de ter uma visão de futuro relativamente ao que é a educação secundária. Que tipo de pessoa é que nós queremos que saia ao final do 12º ano? Que tipo de cidadão é que nós queremos? Não é? E, portanto, estas discussões, eu se calhar já ainda não passei da primeira página, eu só trouxe 3 coisas da primeira linha. Estou na primeira linha, eu acho que é sempre, às vezes, não é que vocês sabem que, eu acho que já todos têm essa noção, são formadores e são... É que olha-se para aí e há uma simpatia que é uma coisa que dá vontade mesmo de falar imenso convosco, parece que estou à mesa do café, não é? Porque se vêem caras, pronto, não sei, as pessoas quando falam para outros. Mas deixa-me dizer outro que eu não posso deixar de dizer, e aqueles que me conhecem bem sabem que eu puxo sempre estas figuras. Sebastião da Gama. Nós, através de Sebastião da Gama, que viveu tão pouco tempo, é quase uma coisa horrível cada vez que penso que ele nem 28 anos tinha, ainda não tinha feito 28 anos quando faleceu, tinha 27 anos. E vejam o que ele deixou escrito, e vejam o que ele deixou escrito sobre a educação. E vou-lhes confessar uma coisa. Eu sou professor por causa de Sebastião da Gama. Eu sou professor por causa de Sebastião da Gama. Fui e sou professor por causa de Sebastião da Gama. Porque li o diário dele. E porque exultei com aquilo que ele dizia. E com aquilo que ele escrevia acerca de uma questão que é absolutamente fundamental e que tem de ser pensada por todos nós, que é a relação pedagógica. Como é que era a relação pedagógica de Sebastião da Gama com os seus alunos na Escola Veiga Beirão, na Escola Comercial Veiga Beirão, no Chiado, que já não existe. Quando ele fez o seu estágio de língua portuguesa. Como é que era a sua visão de avaliação? Reparem bem, eu tenho escrito isto. Reparem bem, ele dá uma tarefa aos alunos numa aula de português. Não é? E há um aluno, que eu agora não me recordo o nome dele, há um aluno que diz qualquer coisa como: professor, isto é para a nota. Isto foi há 80 anos ou 70 e tal anos. E a resposta dele foi: não, isso é para aprender. Isto dá para estarmos aqui 3 horas. Isto dá para estarmos aqui 3 horas a conversar. Isto é uma visão para que serve o currículo. É uma visão de como é que eu avalio, o que é importante. Não é? Ele aqui claramente sublinha o que é importante é aprender. Depois o resto logo tratamos disso. Temos de tratar, claro. A lei manda, a gente trata. Eu nunca deixei de classificar os meus alunos. Mas a coisa que menos se falou a partir felizmente, de muito jovem, das minhas aulas, como professor de matemática no secundário e depois na universidade, nas universidades onde passei, essa coisa das classificações é importante, naturalmente, para a vida das pessoas, é uma coisa que não podemos desprezar, a certificação é fundamental, isso não se questiona, enquanto for assim, mas é uma questão que só se falava quando era preciso falar, e era normalmente o que se falava era da aprendizagem. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos aqui a aprender o quê? O que é que nós já aprendemos? Andamos aqui há 3 semanas, o que é que a gente aprendeu? Era um exercício complicadíssimo. Para o professor e para os alunos. Não é fácil. O que é que estamos aqui a fazer? Às vezes as pessoas não sabiam. Isto estava no programa. E estou a falar de alunos do 2º ano da universidade. E estou a falar de alunos de mestrado na universidade.
E eu a dizer assim, na primeira aula, todo entusiasmado, cheio de pica, como se diz aí a juventude, assim, estamos aqui para tratar de 3 coisas. Isto, isto e isto. A, B, C. Ok? É isso que nós estamos aqui. Estamos aqui todos à volta disto e vamos todos trabalhar nisto. Vamos todos aprender coisas disto e isto é importante por isto, assim, assim, assim. Tal. Está oralmente dito e escrito. E passados 3 semanas, pergunta-se, o que é que estamos aqui a fazer? Como assim, professor? O que é que estamos aqui? Quer dizer, e aquilo é preciso um saca-rolhas. Estamos às vezes convencidos que os alunos sabem o que é que estão ali a fazer e eles não fazem a mínima ideia. Isto não é mau, isto não é bom. Portanto, isto são tudo questões, não é, que nós temos de resolver. Não é? E isto são os fundamentos da inovação. A inovação tem estes fundamentos. Os seus fundamentos estão na pedagogia, estão no currículo, estão na aprendizagem, estão nas visões, no fundo, da aprendizagem, de ensino e por aí fora. Não é? E claro que eu não vou falar de mais nomes, tinha aqui mais alguns, mas não há. Porque a gente aprende muito, não é? Quando lê, quando ouve coisas das pessoas que se dedicaram à educação e ao ensino ao longo da sua vida, não é? É claro que eu vou saltar as circunstâncias, vou passar para os propósitos, senão nem aí chego. Os propósitos da avaliação, da inovação, eu diria que talvez o mais fundamental é, naturalmente, contribuir para melhorar a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelos alunos. Não é? Se quiserem, a qualidade das suas aprendizagens. Este é o grande propósito da inovação. E, portanto, a inovação pedagógica é realizada com uma intenção, é algo deliberado, não é? E que não se resume àquilo que já foi aqui dito, a uma mudança de métodos. É toda uma forma de trabalhar que, de facto, mexe com muitas coisas nas escolas e, naturalmente, que nós podemos falar em inovações pontuais. Eu estou a falar aqui talvez de uma forma um pouco mais alargada ao nível de uma instituição, de uma escola. Porque as escolas é que, de facto, estão no centro. Não é? A escola, a entidade escola está no centro daquilo que pode efetivamente fazer a diferença num sistema educativo. A escola, com os seus professores, com os seus colaboradores todos, não é? E com os seus alunos e com os pais, com as suas comunidades, é que está no centro. E, portanto, esta ideia deliberada da inovação, esta ideia da avaliação como algo que é situado, não é? É algo que é circunscrito, é algo que tem de convocar o trabalho colaborativo dos professores, que é uma coisa que se fala muito há muitos anos e que não é fácil de pôr em prática. Isso é uma coisa que demora o seu tempo, mas que é absolutamente fundamental. Uma coisa que é relevante neste referencial é o facto de se ter situado a inovação ou se ter enquadrado, talvez melhor dito, a inovação em 3 dimensões que são fundamentais. Não é? Eu diria que há uma primeira dimensão, que é uma dimensão social, e que passa muito por aquilo que eu já disse, enfim, não disse tudo, mas disse algumas coisas, isto é, a dimensão social da inovação pedagógica tem a ver com as perspectivas que nós temos para os sistemas educativos ou para a nossa escola. Que escola é que queremos ter? As perguntas que fiz logo no início, não é? Portanto, passa muito por aí. Quer dizer, nós temos de ter uma visão social do papel, do papel da escola, do papel dos sistemas educativos, e uma visão, tanto quanto possível, transformadora. Não é? Uma visão que nos interpela e que nos leva
dizer em que medida é que eu posso desenvolver certas transformações para que a escola seja algo, enfim, como eu há pouco procurei dramatizar um pouco, não é? Uma escola mais cosmopolita, uma escola mais atenta aos fenómenos científicos, culturais, artísticos, não é? Aquela escola que eu há pouco falei. Portanto, dimensão social. Depois, uma dimensão, reparem, uma dimensão local e sistémica. Ou seja, por um lado, a inovação é algo que se desenvolve num determinado contexto delimitado, que é a nossa escola, e a sua comunidade, podemos alargar um pouco mais, a cidade, etc., mas que não pode deixar de ter em conta os aspectos sistémicos, ou seja, nós não podemos deixar de ter em conta aquilo que se passa em termos das orientações que vêm da política educativa, não é? Quer dizer, eu se quero funcionar de uma forma diferente a qualquer nível, eu tenho sempre de ter consciência, não é? Consciência daquilo que são os programas em curso que materializam as políticas públicas, não é? Portanto, isso é também algo importante. E depois, enfim, eu tendo sempre para dar mais peso a esta última, mas eu acho que elas têm todas o mesmo peso, é uma dimensão pedagógica, não é? É a dimensão pedagógica, portanto, que nos leva a focar a inovação nos alunos. Os alunos, lá está, coisas que já todos sabemos. Os alunos têm que estar no centro, não é? Os alunos têm que ocupar o palco, não é? E nós, cada vez mais, sermos recursos altamente qualificados que está ali para os apoiar. Não é? E isto dá eu acho que entusiasma muito os alunos. Eu não sei das vossas experiências, mas a minha experiência foi sempre muito gratificante com os meus alunos, devo dizer-lhes. Porque é questão de nós, eu e eles, ao lado deles, com eles, aprendendo com eles. E isto, peço desculpa, mas é fazível. Não sei se isto existe, mas toda a gente percebe. É fazível, porque eu, que não, enfim, não sou nada de especial, eu sempre o fiz com os meus alunos. E eles adoram, de qualquer idade. O professor é um dos nossos, o professor não se esquece de mim. Isto é absolutamente fundamental. E eu acho que muitas pessoas atuam assim porque nunca perderam a esperança. Eu acho que não se pode ser professor sem esperança. É difícil. Eu acho que deve ser horrível. Eu acho que deve ser um pavor ser professor sem esperança. Mas admito que possa haver professores sem esperança. Porque isto não é fácil, não é? Nós somos pessoas complexas, o ser humano é complexo. Eu vejo com muita dificuldade, assim como vejo com muita dificuldade, uma pessoa que não gosta de ensinar. Uma pessoa que não gosta de ensinar, deve ser um horror entrar na escola todos os dias e não gostar de lá estar. Deve ser horrível. Não é? E, portanto, e os alunos sentem isso. Agora, o que eu acho é que eles nos alimentam. Com o feedback que nos dão, eles alimentam-nos muito. Eles dão-nos força para continuar, para prosseguir. Não é? Hoje é normal, por fenómenos sociais, psicológicos, psicossociais, que não podemos discutir aqui, é muito corrente, infelizmente, ouvir os professores que estão fartos, que querem reformar-se. Muita gente nessas circunstâncias, por um conjunto diversificado de razões. Mas também é bom ver pessoas que estão nos 60 e tal anos, 70 anos e que ainda lá estão. E estão felizes. Portanto, há ali qualquer coisa que nós também, se calhar, podemos discutir estas coisas uns dias, não é? Nos tais
momentos que são pouquíssimos. Eu espero que cada vez haja mais momentos, mas não sei se aí eu não perco a esperança, mas vejo as coisas muito difíceis de arranjar momentos para os professores poderem de facto falar. Hoje é um momento, não é? Nós temos estes momentos também para isto. Vou terminar, porque eu acho que já devo estar completamente fora do tempo, não? Mais ou menos. Isto é um otimismo. 5 minutos, pronto, é o que eu preciso. E peço desculpa, de facto, eu nem sequer uso relógio. E estou quase à beira de deixar de usar telemóvel. Mas ainda não ganhei coragem, mas estou quase. Já faltam mais. E aprendi isso com uma figura pública nacional que eu muito admiro, que é o professor... agora deu-me uma branca. Aquele professor que é patologista do Porto. Isso, o sobrinho de Simões. Ele não usa telemóvel. Eu aqui há tempos precisei de o contactar. Não imaginam a dificuldade que foi para o contactar, porque o homem não tem telemóvel. Não usa telemóvel e tem família, e tem netos, e tem tudo. O telemóvel não usa. Então tem que se telefonar para um número fixo. Ele já está aposentado, mas continua ativíssimo. Tem que se telefonar para a universidade, depois a universidade lá consegue, quando ele lá passa e tal, um fulano que quer falar consigo e tal, e então tem que ser àquela hora e tal, e a gente telefona para o número fixo e pronto, e acabou. Portanto, ele não tem telemóvel. Isto é uma parte. Para terminar, eu gostava de, naturalmente que foquei um pouco também isso, eu espero que compreendam, enfim, a minha intervenção um pouco geral, genérica. Não fui aos detalhes. Ontem mesmo tive o gosto de ler, já agora digo-lhes, um relatório que vai ser publicado pelo Conselho Nacional de Educação, não chamando-lhe relatório, mas chamando-lhe outra coisa mais... O relatório é assim uma coisa que não me agrada assim muito. Eu não tenho nada contra os relatórios, mas acho que, bom, vai ser uma publicação que resulta de um trabalho inestimável que foi desenvolvido por esta equipa que tratou do referencial para a inovação, pegou no referencial e trabalhou com 3 grupos. Um dos grupos foi de formadores. Se calhar está aqui algum que participou, alguma que participou nessa discussão. Portanto, participaram muitos formadores. Aliás, tiveram que se fazer 2 turmas. Portanto, foram para aí 80 formadores ou 60 formadores. O outro grupo foi de professores da formação inicial, das instituições de ensino superior, e o outro grupo foi de pessoas que estão com planos de inovação nas escolas, não é? Representantes de escolas que têm planos de inovação. E daí surgiram um conjunto de aspectos de natureza prática e muito interessantes. Eu li ontem com muita atenção, porque tive que escrever o prefácio, que é uma das coisas que me cravam sempre, que é uma coisa que eu gosto muito, de escrever prefácios, mas também escrevo outras coisas, infelizmente, mas estive a escrever, mas deu-me muita satisfação ver o resultado do trabalho de cada um desses grupos, com contribuições inestimáveis das pessoas, porque a professora Flávia Vieira, conselheira no nosso conselho, ela tem esse toque incontornável, como felizmente alguns de nós na universidade sempre tivemos, foi o contacto com as pessoas. Contactar com as pessoas, acompanhar as pessoas, ouvir as pessoas, valorizar as experiências das pessoas. Não é? Isso é absolutamente fundamental. Não é? E foi isso que foi feito e nós, enfim, daqui de algum tempo vamos difundir isso. Já agora, dizer-lhes que eu vivo aqui um dilema, porque naturalmente o referencial está online, o referencial está na nossa página, mas eu às vezes passa-me pela cabeça se não seria importante, e já agora aproveito para fazer aqui uma sondagem oportunisticamente, se seria importante ter alguma coisa em papel. Acham que seria ou que não, ou é um disparate completo? Não é um disparate. Imprime. Pá. Muito bem. É que eu ando a pensar nisso porque acho que as pessoas, apesar de tudo, gostam de ter uma coisa, não é? Que
riscam e levam e tal. Pois, ok. Pois, se calhar vamos por aí e enviamos para os centros e para as escolas, para todas as escolas, etc. É claro que estes processos de comunicação são sempre muito complicados, mas a gente tenta. Para terminar, há aqui algo que eu costumo também dizer e que faz parte, não pode deixar de fazer parte, aliás, de certo modo já fiz referência, que é a questão da relação da inovação pedagógica com o desenvolvimento profissional docente, não é? O desenvolvimento profissional dos professores. E aqui são 2 minutos ou 3 só, para lhes dizer que, por um lado, a literatura tem referido ao longo dos anos 4 maneiras de olhar para o ensino. Ou, se quiserem, quase 4 maneiras de olhar para o ato de ensinar, ou o processo de ensinar, talvez melhor dito. E ver o ensino como um ofício, ver o ensino como um trabalho, ver o ensino como uma profissão ou ver o ensino como uma arte. Pronto, e a discussão é sempre muito interessante. Eu vou simplificar isto muitíssimo e peço desculpa por isso, mas se olharmos para a visão do ofício e do trabalho, nós estamos ali a olhar para algo que é visto como quase uma técnica, um conjunto de procedimentos que se memorizam e que se aprendem e está tudo resolvido, não é? Portanto, o professor aqui é um executante mais ou menos passivo, não é? Sem querer magoar rigorosamente ninguém e sem querer entidade ou professor, ou seja quem for, eu acho que se nós nos limitarmos a usar determinados materiais, alguns até de muito boa qualidade, que nos são apresentados agora em todas as plataformas e mais algumas, nós estamos aqui perante uma situação em que somos uma espécie de burocratas do currículo, quer dizer, ou estamos ali a pôr em prática aquilo que outros produziram. Isso pode não ser mau necessariamente, naturalmente, mas tira-nos aí muito da nossa indagação intelectual, se me permitem esta expressão assim, uma manhã de sábado. A indagação intelectual que é tão importante, não é? Indagar o que é que eu estou aqui a fazer e tal, estou a olhar para isto, mas isto serve, não serve, tal. Mas naturalmente que esses materiais podem ser muito úteis. Portanto, se nós olharmos para o ensino como uma profissão e como arte, profissão, estamos aqui numa coisa muito mais sofisticada. Portanto, é o indivíduo, vou dar só um exemplo, um indivíduo capaz de refletir sobre aquilo que está a fazer e retirar desse processo de reflexão, não é? Ilações, retirar as devidas ilações para as suas práticas. E, portanto, é um indivíduo, uma pessoa que é capaz de pensar sobre aquilo que está a fazer e, em interação com os outros colegas, em interação com os alunos, ser capaz de refletir o que é que está ali a fazer e de alterar as suas próprias práticas. Portanto, é uma coisa muito mais sofisticada. Não é? É muito mais sofisticado. Portanto, aí já começamos a entrar no campo do indivíduo que reflete, no campo, como Donald Schoen referiu, a propósito dos arquitetos, não sei se sabem desta, mas com certeza sabem, esta coisa do profissional reflexivo começou com os arquitetos, não é? Porque ele era arquiteto, ou tinha tido formação em arquitetura, o Donald Schoen, se a memória não me está a falhar. E portanto, em todas as profissões isso é importante, na nossa também. Portanto, aí não nos distinguimos de outras profissões com este cariz intelectual que a nossa tem. Porque nós somos intelectuais. Nós somos intelectuais, não é? O professor é um intelectual. E, portanto, aqui estamos num patamar da reflexão e da reflexão crítica acerca de como é que eu sou como profissional, como é que é a minha escola, que escola é que é. Mas afinal, nós não podíamos fazer isto, não podíamos fazer aquilo. Portanto, é uma inquietação, como dizia tão bem e tão brilhantemente o José Mário Branco, não é? A inquietação, aquela inquietação
que é a coisa mais linda, diz ele no final do poema, não é? Que é a coisa mais linda, porque é uma coisa que nos deixa cá dentro, a gente não sabe bem o que é, inquietação, mas é isso que faz muitas vezes mover o mundo, não é? Mover as instituições, mover as pessoas, não é? Portanto, esta ideia do profissional e a ideia do artístico, que é uma das que mais me diz, aí no sentido da grande liberdade criativa, de não obedecermos propriamente a modelos canónicos, mas aproveitarmos aquilo que está a acontecer para nos inspirarmos e para levarmos para a frente aquilo que se gera ali naquele meio tão específico que é a sala de aula, do nosso contacto com os nossos alunos, e portanto que dá asas à nossa criatividade, não é? À nossa capacidade para inventar, não é? À nossa capacidade para inventar, e não temos de ter medo de inventar. Às vezes falhamos, mas isso faz parte da vida, não é? Essa coisa do erro, muito judaico-cristão, não sei se é, mas quer dizer, não quero culpar nenhuma religião nem ninguém, mas que é esta cultura do erro e tal, erraste, está errado, e não aproveitar isso, não é, no sentido positivo, no sentido criativo, no sentido de eu errei aqui, já sei, isto está errado. O Paulo Freire falava nisso. Lá está, nós não estamos aqui a inventar nada. Há mais de 50 anos o Paulo Freire dizia isso. E vou terminar mesmo com o Paulo Freire, a propósito da avaliação. Nos anos 70, portanto há mais de 50 anos, ele escreveu algo como isto, eu não vou citar de memória, em que ele escreveu o seguinte, eu tenho procurado divulgar isso porque acho muito interessante. A avaliação não é o ato através do qual A diz a B qual é a qualidade daquilo que ele está a fazer. Não é isso. A avaliação, dizia ele, é o ato através do qual A e B refletem sobre o trabalho que realizaram, sobre os erros que cometeram, sobre as coisas boas que fizeram, para poderem avançar. Dizia ele há mais de 50 anos. Muito bom dia, muito obrigado.